Oi meninas e meninos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jade e seja bem-vinda pra mim também, porque esse é meu primeiro vídeo. Eu vou falar um pouco sobre transição capilar, como foi meu processo de transição capilar, que eu utilizava Enê antes, e vou mostrar algumas fotos pra vocês também, conforme a gente for conversando. E também vou aproveitar esse momento pra ir finalizando meu cabelo, que eu finalizei minha transição tem 3 meses, eu terminei em setembro, fiz o meu Big Shop, e vou finalizar meu cabelo junto com vocês. Eu lavei ele agora há pouco, mas até eu começar aqui a gravar deu uma secada, então vou ir umedecendo e comentando mais pra vocês sobre minha transição. Bom, se você tá iniciando aí, pesquisando sobre transição capilar, saiba que existem vários tipos, 2 que eu saiba, que é a transição de cor e a transição também de curvatura. A pessoa utilizava química que alisava, na maioria dos casos é assim, né? A pessoa utiliza uma química que alisa o cabelo e decide assumir a curvatura natural. Eu fiz transição no ano passado, decidi iniciar minha transição capilar no ano passado, quando eu atingi o meu liso perfeito, porque eu utilizava o Enê. O que é o Enê? É uma química que ela tinge de preto e alisa ao mesmo tempo. E para muitas pessoas isso é péssimo e para outras pessoas é ótimo. E eu gostava muito de utilizar o Enê. E eu usei por uns 5, 6 anos. E ele deixava meu cabelo bem liso, chapado, com um brilho muito bonito. O brilho que dá o Enê no cabelo assim, ó, é maravilhoso. Ainda mais se você souber cuidar. E se um dia eu decidir voltar a alisar meu cabelo, com certeza vai ser com essa química. Por mais que seja, sim, controverso para muitas pessoas, mas eu tive uma boa experiência. Mas eu comecei, de um tempo pra cá, a não me identificar mais com o cabelo liso. Deixa eu buscar umas prisilinhas ali que eu esqueci. Pronto. Então, eu comecei de um tempo pra cá a não me identificar mais com o cabelo liso. Tava muito bonito, meu cabelo tava grande, mas eu olhava no espelho e sentia uma estranheza. Eu tentava arrumar de forma diferente, fiz franjinha, e daí tirava a franjinha, e cortava um pouco, deixava crescer, mas eu não tava ficando satisfeita com nada, de jeito nenhum que meu cabelo tava ficando. E também tinha uma outra questão, que, tipo assim, a gente tem um cabelo cacheado, crespo, né? A gente faz um alisamento, mas esperando que o cabelo vá ficar perfeito como a primeira vez que a gente fez. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que é uma química, a gente sabe como é a estrutura do nosso cabelo também. Será que é bom? Enfim, a gente tem uma outra estrutura de cabelo também. E as pontas dificilmente ficam com caimento igual de cabelo liso. E não era isso que eu queria também. Isso estava me incomodando um pouco, aquelas pontas sempre espigadas. E por mais que o cabelo estava todo liso e bonito, eu tinha que utilizar fonte de calor nas pontas do cabelo para modelar, para ficar mais natural, sabe? Sem aquele aspecto espigado. Isso também foi um outro ponto que começou a bater ali na minha cabeça. E aí um dia, tava passeando e pensando mais sobre isso, comecei a ver alguns vídeos de pessoas fazendo transição capilar e decidi testar. Decidi que eu ia fazer uma tentativa e ver no que ia dar. E isso foi em setembro do ano passado. Então, deixei de usar química, fui cortando um pouco mais o cabelo pra ter um crescimento mais rápido. Pra mim foi melhor, assim. Meu cabelo tava na cintura e eu cortei ele mais ou menos aqui pra crescimento, pra eu ver mais o crescimento, sabe? E aí foi difícil um pouco essa fase da transição, do início da transição. Mas pelo sentido de que eu tinha medo do que ia acontecer depois. Eu tinha medo do meu cabelo ser aquele cabelo de quando eu ia pra escola, que eu não sabia cuidar, né, gente? Eu não sabia, não tinha produtos naquela época pra cabelo cacheado, ninguém achava bonito, e tinha toda uma questão de bullying e pessoas que ficavam falando coisas na nossa cabeça e a gente é muito nova, acaba se deixando levar.
Então, meu cabelo naquela época era muito... Eu fazia muita chapinha, então ele era bem judiado. E eu não sabia o que meu cabelo precisava. Quando eu ia arrumar o cabelo, eu tentava esticar ele o máximo possível pra ele não ficar tão cacheado e passava muito creme e nunca ficava bom. Não dava pra aceitar naquela época o cabelo. E aí eu fiquei com medo de que talvez meu cabelo fosse daquele jeito mesmo. Mas eu resolvi continuar até o final pra ver o que ia acontecer, sempre naquela expectativa. Bom, se eu não gostar, eu posso voltar a alisar, não tem problema nenhum, né? Então o tempo foi passando. Quando tava mais ou menos ali com uns 8, 9 meses de transição capilar, foi a fase mais difícil. Porque o cabelo tava com as duas texturas já bem evidentes. E aí era muito difícil quando eu queria me arrumar, quando eu queria sair, quando eu queria me sentir bonita, porque eu não tava usando a chapinha. Se você usa durante a transição, tudo bem, é uma escolha sua, mas a gente não pode negar que vai prejudicar um pouco o seu cabelo. E fora que assim, eu sempre tive o pensamento de que se eu ia passar pela transição capilar, eu também tinha que aceitar esse momento difícil, porque, cara, passar química, fazer chapinha, foi tudo escolha minha. Então, todas as nossas escolhas, elas têm consequências. E aí eu tinha que aceitar a consequência, né, de estar ali com o cabelo de duas texturas. Eu que escolhi fazer isso com ele. Mas era difícil quando eu queria me sentir bem comigo mesma, quando eu queria ter autoestima um pouco mais elevada, porque tava difícil aceitar isso, sabe? Aceitar a beleza nisso. Mas depois de um tempo eu comecei a aceitar melhor, porque eu percebi que muitas pessoas... Eu tinha medo do que as pessoas fossem pensar, sabe? Ficassem olhando pra mim e vissem aquele cabelo esquisito, fizesse alguma cara que eu percebesse, alguém me falasse alguma coisa. Mas pra ser sincera, eu nunca percebi olhar estranho de ninguém, mesmo com meu cabelo nas duas texturas. E eu recebi muito incentivo das pessoas, falando que não, faz isso, vai ficar legal, você tem que testar seu cabelo. Então a maioria das pessoas estavam me incentivando. Então foi um pouco libertador isso também, sabe? Pensar que ninguém se importa com o que eu tô fazendo, com o que a gente decide fazer com a nossa vida. E isso é ótimo porque daí fica mais fácil aceitar as coisas que tem um processo para acontecer, né? Como a transição capilar. E aí um certo dia eu tava lá com tava com um ano já de transição, ou quase um ano, alguma coisa assim. E eu ia sair. E eu ficava olhando aquele cabelo, já tava agoniada faz tempo, querendo cortar. E aí eu fiquei olhando aquele cabelo e decidi, vou cortar. Pedi pro meu marido, e será 11 horas da noite, pedi pro meu marido pegar a tesoura e passar no meu cabelo. Ele cortou. Deixou ainda algumas pontas. Mas já foi o suficiente pra eu ver que dava pra cortar tudo, sabe? Aí foi passando uns 2, 3 dias. Levou uns 3 dias pra eu cortar todo o cabelo, tirar toda a parte lisa e aceitar. Porque eu nunca tive o cabelo tão curto. E eu também não gostava muito de cabelo. Nunca gostei, na verdade, de ter o cabelo curto. O que eu quero mesmo é aquele cabelão. Mas eu pensei, melhor curto do que essas duas texturas. Aí já tava pronta pra isso mesmo. Fui lá, cortei, finalizei. E eu acho que todo o processo de eu aceitar as duas texturas fez com que eu enxergasse beleza no meu cabelo, que eu enxergasse beleza nesse processo que eu estava fazendo, com que eu não tivesse medo das pessoas e com que eu olhasse com mais carinho pra mim mesma, sabe? E não pro que as pessoas acham que os outros devem ser, ou pelo, sei lá, todo mundo de cabelo liso é mais bonito, ai, você sabe? Então, eu comecei a olhar com mais carinho pra mim e gostar do que eu tava vendo. Então, eu gostei do meu cabelo curto. Hoje tem 3 meses que eu terminei a transição capilar. E, gente, meu cabelo cresceu demais. Demais. Ó, eu tenho fator encolhimento. Mas olha onde tá esse cabelo. Ele dá uma encolhida, assim, quando secar. Não tudo isso. Mas quando eu cortei, ele tava mais ou menos assim. 3 meses. Eu tô fazendo vários tratamentos, eu vou até compartilhar com vocês aqui nesse canal no YouTube. E o que eu digo pra quem tá passando pela transição? Primeira coisa, não usa chapinha. Não usa chapinha, porque
vai estragar seu cabelo e você não vai conseguir. Não é uma regra, né? Mas eu acho que você não vai conseguir se aceitar fazendo isso, sabe? Se você aceita as duas texturas do cabelo, você tá se aceitando talvez na sua pior versão. E você aceitar isso, quando você tiver com o cabelo todo natural, vai ser outra coisa. Você vai se sentir muito melhor com você mesma. Então aceita esse processo. Até mesmo para não danificar seu cabelo. E você chegar lá no final tendo que fazer outra transição capilar porque teve alisamento térmico. Eu não comentei nada sobre o que eu tava usando, porque eu tô usando esse Curly Cream da Soul Power. Todo mundo já usou isso aqui, não é novidade pra ninguém, todo mundo gosta, então tô testando aqui pra ver se eu gosto. Esse olhinho aqui da Lola, do Danos Vorazes, que é bem cheirosinho. E essa não é minha finalização de todos os dias. Cada dia eu vou fazendo uma coisa diferente, porque eu tô testando muitas coisas novas. E eu pretendo nos próximos vídeos trazer pra vocês outros tipos de finalização, ou se vocês quiserem saber mais sobre transição capilar, dica, alguma coisa assim, produtos, eu posso fazer isso também. Mas se você tá passando aí pela transição, o que eu digo é isso, sabe? Não desiste de fazer a transição. Não desiste, mesmo que você não esteja gostando do seu cabelo. Porque você só vai saber como realmente vai estar quando você terminar. Não adianta você tentar finalizar agora, no meio do caminho, fazer texturização, pensando que vai ser isso. Não vai ser. Chega até o final. Quando chegar no final da transição, aí você diz, não gostei, vou fazer chapinha, não vou fazer chapinha. Mas se esforça pra você não precisar disso, porque vai fazer diferença, tá? Vai fazer muita diferença. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me segue para fazer esse canal crescer mais, porque eu pretendo trazer mais dicas, principalmente sobre crescimento capilar, transição, tratamento também. E fica agora com o resultado dessa finalização com o cabelo seco naturalmente. Beijo!